Mesmo elaborado para análise da sociedade norte-americana, o racismo aversivo é fácil de reconhecer pelo brasileiro. A pessoa diz que não é racista e defende todos que sejamos iguais, mas na realidade mantém distância e até contraria as ações afirmadas. É difícil de ser detectada. Uma das hipóteses do pesquisador do Núcleo de Linguagem e Sociedade da UNB, André Ricardo Martins, segundo ele, há o termo em inglês que significa racismo aversivo, que também pode ser traduzido como avesso. Cunhado pela ensaísta Joel Covell na década de 70 para aplicar como brancos rejeitavam a ideia de racismo na teoria, mas eram racistas na prática. O racismo reverso existe? Não. O racismo demarca que uma parte da população sofreu com uma exploração oficial da sociedade, com exploração do trabalho, segregação financeira de moradia e perseguição cultural sobre justificativa da raça. É estrutural. A ideia de raça foi criada para tentar justificar o domínio que já era imposto às outras populações de forma violenta. Os efeitos do racismo no Brasil não foram reparados logo após o fim da escravidão, e os efeitos são sentidos pela população negra e também indígena. As consequências são sentidas até hoje. Negros são a maioria da população brasileira, mas estão entre os 75% mais pobres. São 75% vítimas de homicídio e os mais mortos por agentes do Estado, ou seja, a polícia. São minoria na liderança de empresas, têm crédito negado sem explicação, são vítimas de falta de saneamento, estão entre os mais desempregados atualmente e principais vítimas de intolerância religiosa. Segundo a historiadora e professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Luciana Brito, seria preciso que a população branca tivesse sido submetida ao mesmo período de privatizações e condições para defender a existência de um suposto racismo reverso. Não teve africano que foi lá Finlândia para importar brancos europeus, colocá-los para trabalhar à força nos plantios e oferecer as mesmas condições vexatórias, pontua. O argumento do racismo reverso é em parte desinformação, parte desonestidade intelectual e política. Racismo reverso é um termo usado para descrever atos de discriminação e preconceito perpetrados por minorias raciais ou grupos étnicos historicamente oprimidos contra indivíduos pertencentes à maioria racial ou grupos étnicos historicamente dominantes. Em outras palavras, trata-se de discriminação reversa, baseada em critérios raciais. É um racismo ao contrário, onde as minorias são racistas em relação às maiorias. O uso do termo é controverso. Os conservadores acusam a ação afirmativa de ser um exemplo de racismo reverso oficialmente sancionado, descrevendo-o como tratamento preferencial, discriminando em favor de membros de grupos subrepresentados que foram tratados injustamente no passado contra pessoas inocentes. Do outro lado do espectro político, os grupos preocupados com a justiça social e os interesses das minorias étnicas negam a própria possibilidade de que possa existir. Entretanto, a semântica deste termo não é considerada adequada, pois, seguindo a lógica da língua portuguesa, o sufixo reverso denomina o oposto de racismo. Logo, nesse contexto, racismo reverso seria a não discriminação racial. Na África do Sul, o termo é constante no discurso político sul-africano pós-apartheid, particularmente em relação ao esforço governamental de equiparação demográfica do serviço público, predominantemente branco. Em 1995, o então presidente Nelson Mandela acusou vice-chanceleres de universidades historicamente brancas de racismo reverso, ao permitir que estudantes negros protestassem violentamente. Seu governo foi criticado por sua suposta lentidão proposital em políticas sociais, causado pelo receio de ser classificado como racista reverso. Atitudes públicas. Embora não seja empiricamente apoiada, a crença no racismo reverso é generalizada nos Estados Unidos. A crença dos brancos no racismo reverso aumentou constantemente desde a luta pelos direitos civis dos negros de 1960 e contribuiu para a ascensão de movimentos sociais conservadores, como o Tea Party. A percepção de diminuição da discriminação negra foi correlacionada com a crença dos brancos no aumento da discriminação anti-branca.
Pesquisadores da Tufts University e Harvard relataram em 2011 que muitos americanos brancos sentiam como se tivessem sofrido a maior discriminação entre grupos raciais, apesar dos dados em contrário. Enquanto os entrevistados negros viam o racismo antinegro como um problema contínuo, os brancos tendiam a ver esse racismo como algo do passado, a ponto de verem o preconceito contra os brancos como sendo mais prevalente. Estados Unidos. O termo surge no contexto do movimento dos direitos civis dos negros. Na época, era mais frequente o uso de racismo negro, especialmente em referência a grupos como os Panteras Negras. O discurso do racismo reverso torna-se mais claro após a década de 1970, especialmente em reação às políticas de ações afirmativas. Devemos entender que racismo e preconceito são conceitos distintos, mas que estão interligados. Diferente do que pensamos, não é o preconceito que impulsiona o racismo, mas é através do racismo que surgem diferentes tipos de preconceito. O racismo é um mito criado sobre a cor da pele negra, na qual o fenotipo, conjunto de características físicas de uma pessoa, são os escolhidos para terem criado um ódio e características negativas a pessoas com concentração de alta melanina. A essas pessoas foram atribuídas diversas características negativas, sustentadas pelas elites sociais, em todas as épocas da história da humanidade, que se inserem e perpetuaram no imaginário social, mantidas até os dias atuais.